Bora para as notícias atualizadas e no final do vídeo embolada pesada. E atenção, Brasil 1, Eduardo Bananinha 0. O ministro relator Alexandre de Moraes votou pela condenação criminal de Eduardo Bolsonaro pela prática reiterada de coação no curso do processo por ataques a autoridades brasileiras que resultaram em sanções e tarifas. É isso aí. E acabou de chegar aqui, galera. Brasil 2, traidor da pátria 0. O ministro Zanin acompanhou o Xandão no sentido de reconhecer a procedência da denúncia e condenar o réu Eduardo Bolsonaro pelo crime continuado de coação no curso do processo. Falta apenas um voto para formar a maioria. E a próxima a votar será Carmen Lúcia. O julgamento no STF continua na defesa do Brasil. É isso aí. Vamos para a próxima então, que tem o Xandão falando aqui, galera. Não é função de deputado fazer lobby no exterior contra o Brasil. Bora lá. É que o réu, ele tirou licença em março de 2025, licença do mandato de deputado federal, e aqui já, de roldão, vai uma outra preliminar. O Supremo Tribunal Federal é pacífico, no sentido de que deputados licenciados perdem a imunidade, e em que pese, mesmo que não licenciado estivesse, há necessidade dos atos praticados terem relação com o exercício do mandato. Há que me recorde, nesses alguns anos, ministra Carmen, de estudo do direito constitucional, não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado federal. Então, mesmo que estivesse no exercício do mandato, e não licenciado, mesmo que estivesse, não estaria acobertado pela imunidade. Falou tudo, Xandão. Se você concorda com ele, deixa aí nos comentários. Vamos para a próxima que tem mais bomba por aí. André Sadi, PF aponta que Vorcaro pagava mesada de até R$500 mil a Ciro Nogueira e cedia imóveis ao senador. Vamos lá. A PF aponta que o senador Ciro Nogueira recebia vantagens financeiras para atender a interesses de Daniel Vorcaro no Congresso Nacional. Felipe Matoso, ao vivo de Brasília, tem as informações para a gente. Felipe, boa tarde. Oi, Andréia, boa tarde para você, para os colegas. Uma ótima tarde a todos que assistem a Globo News. Nossa equipe está fazendo uma leitura minuciosa desses documentos enviados pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Então, vou trazer aqui alguns destaques para que a gente já comece a perceber quais são as impressões, as conclusões às quais chegaram a Polícia Federal nesses documentos obtidos pelo produtor da TV Globo, Márcio Falcão. Em um desses pontos, Andréia, a PF faz referência à suspeita de que Daniel Vorcaro pagava uma mesada ao senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. E como a PF chega a essa suspeita? Em razão de mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o primo dele, Felipe Vorcaro, em que Felipe questiona a Daniel Vorcaro: vai continuar os 500K ou pode ser os 300K? Essa forma de linguagem, 300K, 500K, nas redes sociais, se refere a 1.000. Então, a PF afirma que isso sim é uma referência aos valores a serem transferidos a Ciro Nogueira. Inclusive, a Polícia Federal conclui que a troca de mensagens travada entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro em novembro de 2025 denotam que o senador usufruía, para fins pessoais, de imóvel ou imóveis de propriedade do banqueiro. Inclusive, a PF afirma que, dado o contexto de relacionamento existente entre os dois, pode-se concluir que se trata de mais um indicativo de vantagem indevida por parte do agente público, isso numa referência a Ciro Nogueira. E aí, Ciro Nogueira, vai pedir para sair? Ele falou que se tivesse alguma coisa aí de envolvimento, ele ia pedir para sair. E aí, Ciro Nogueira? Só lembrando que ele é o vice dos sonhos do Flávio Rachadinho, hein, galera? Vamos para a próxima, então? Mais uma. The Intercept acaba de divulgar que Ronaldo Vieira Bento, ex-ministro de Bolsonaro, recebeu 11 milhões do Banco Master em apenas 2 anos. Qual será a próxima desculpa esfarrapada de Tari Flávio e aliados? Como que pode, hein, galera? Essa turma não tem jeito, não. Vamos para a próxima, então, que Lula vai ganhar no primeiro turno. Bora lá pro vídeo do Alencar Santana. Já disse e repito,
Lula vai ganhar essa eleição no primeiro turno. E as pesquisas confirmam. A nova de hoje, da CNT-MDA, presidente Lula com mais de 49% dos votos válidos. Menos de 1% para a gente liquidar já no primeiro turno. Isso não é ufanismo, não. Isso é com base na realidade. Vamos ter uma eleição disputada? Vamos. Mas com a sua colaboração, com a sua ajuda de toda a militância e de todos aqueles que acreditam e defendem o Brasil, nós temos chance de ganhar e vamos ganhar. E convenhamos, gente, vamos ser sinceros, a diferença é brutal. O presidente Lula fez política pública, programas que melhoraram a vida do nosso povo, que cuidou das pessoas, que fez o Brasil crescer, gerar emprego e dar oportunidade. E do outro lado a gente sabe o que é. Além da política genocida, uma família totalmente envolvida no Bolsomaster e cada vez o Flávio Bolsonaro se enrola no envolvimento sem explicar nada, o porquê pediu aqueles milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro. O povo está refletindo, está comparando e vai comparar muito mais. E não tenhamos dúvida que vai saber escolher o melhor para sua vida, mas para a vida da sociedade brasileira, do Brasil. É o Brasil soberano, democrático e popular. Esse é o Brasil do futuro do presidente Lula. E quero aqui fazer a pergunta: por que você apoia e votará no presidente Lula? Deixa aqui, escreva. E o que acha disso? Vamos ou não vamos ganhar no primeiro turno? Isso aí, vamos no primeiro turno. Valeu, Alencar Santana. Galera, vamos de embolada então pesada. Tendo novidade, vou estar aqui contando para vocês. Cedo, tarde, noite, carcando fumo nessa turma da direita. Deus abençoe, vamos para cima. Você que acredita nesse trabalho, se quiser ajudar o canal, vou deixar o Pix, mas só se você quiser e puder. Para nós continuar esse trabalho lascando a gadaiada. Muito obrigado e tudo de bom. E tá saindo pesquisa, o Flávio tá derretendo, o Lula segue vencendo e a madeira vai voar. E agora, nova pesquisa mostrando que Lula lá segue firme na batalha e de novo vai ganhar. E os comedores de capim tá no ponto de endoidar. E hoje vai ter julgamento, o caldo vai engrossar. O Eduardo Bananinha na cadeia vai morar. E se pisar aqui no Brasil, a madeira vai voar. E chegando a eleição, a faxina vai começar. Essa turma da direita que odeia trabalhar. É a hora da esquerda fazer o jogo mudar. Até no meio evangélico agora eu vou te contar. Lula subiu na pesquisa e o Flávio foi despencar. E vai ser no primeiro turno vitória de Lula lá. E tá saindo pesquisa, o Flávio tá derretendo, o Lula segue vencendo e a madeira vai voar. Ei, gadaiada que não vale nada. E se você vai fazer o Hélio, já deixe nos comentários. E de qual cidade que você tá assistindo. Tamo junto e tudo de bom.